Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios de estática que foram passados nos vídeos anteriores, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer os de estática 1 e depois de estática 2. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Olha só, então, o que eu quero? Ele está em repouso. Para ele ficar em repouso, ele tem que estar parado, certo? Então, quais são as forças que estão atuando lá para eu poder descobrir qual que é a força do plano inclinado? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou distribuir as forças. Então, eu vou fazer o desenho, né? Lógico. Então, tenho lá 45 graus, o bloco está em repouso, significa que esse bloco tem um peso para baixo. Se ele tem um peso para baixo, ele tem a normal para cima, perpendicular ao plano, certo? E aí eu preciso decompor as forças. Eu tenho, no caso aqui, Px, certo? Perpendicular à normal, paralela à normal, e eu tenho Py, que é a parcela da força-peso puxando o bloco para baixo. Para estar em equilíbrio, tem que ter uma força para cima, certo? Então, como ele está em repouso, a somatória das forças tem que ser zero, então eu preciso ter essa força para cima. Então, essa força F para cima que vai manter o corpo em repouso. Então, é essa a força que eu quero descobrir. E como que eu vou descobrir? Bom, a gente sabe que, no caso, se está em repouso, N se cancela com Px, porque elas são automaticamente iguais. Então, eu preciso cancelar a força com o Py para eu poder conseguir manter ele em equilíbrio. Então, eu preciso achar o valor dessa força. Como é que eu faço? Bom, eu sei que a força do plano, que nem eu acabei de falar, tem que ser igual, porém em sentido contrário. Então, significa que a força tem que ser igual a Py. Eu sei quanto que é Py, certo? É P seno do ângulo, certo? Ah, mas eu tenho alguma informação? Lógico que eu tenho, é 3 quilos. Se é 3 quilos, são 30 newtons. 30 newtons vezes seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Que vai dar 0,71 aproximadamente. Aí eu faço 30 vezes 0,71, 21,3 newtons aproximadamente. Esse é o valor da força necessária para manter esse bloco em equilíbrio. Tá certo? Fácil, né? Tranquilo, né? Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado em 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que ele deslize com força constante. Então, de novo, eu vou fazer o desenho. Agora vocês podem ver que como é 60 graus é mais íngreme, não é isso? Eu tenho que determinar quais são as forças que estão ali. De novo, força-peso para baixo, normal para cima, sempre perpendicular ao plano da superfície, né? Eu tenho a força Px, que está paralela à normal, e a força Py, que é a parcela que está puxando o corpo para baixo. Mas o que eu quero? A força mínima aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que esse corpo deslize com velocidade constante. Ou seja, eu preciso achar essa força aqui, certo? Então, para ele deslizar com velocidade constante, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um equilíbrio dinâmico, certo? Para ter equilíbrio dinâmico, eu preciso saber o quê? Saber que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Se a somatória das forças tem que ser igual a zero, a força tem que ser igual ao Py, certo? Então, se a força é igual a Py, eu sei que força é igual a P seno do ângulo. De novo, é só jogar lá. Força-peso 20 newtons e seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 20, aproximadamente 0,87 vezes 20, que me deu 17,4 newtons. Então, a força necessária ali seria de 17,4 newtons para fazer o corpo deslizar em velocidade constante. Tá? Continuando para o próximo exercício, a força normal exercida sobre um corpo apoiado sobre um plano inclinado é de 20 newtons, sendo de 40 newtons o peso do corpo. Determine o ângulo de inclinação
desse plano inclinado em graus. Olha só. Então agora eu tenho o valor da força normal, certo? Eu tenho o peso desse corpo e eu quero saber qual que vai ser a inclinação. Bom, então vamos lá distribuir as forças. Força-peso para baixo, 40 newtons. Normal para cima, 20 newtons. A parcela Px sempre paralela à normal e a parcela Py sempre paralela ao plano, certo? E eu quero saber qual que é o ângulo, né? É isso que eu quero. Como que eu vou fazer isso então? Certo? Como que eu consigo descobrir o valor do ângulo? Bom, para isso eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que saber quanto vale Px, quanto vale Py, não é isso? E ver qual das duas que eu vou usar. Bom, eu tenho que a normal é igual a Px, certo? Se eu tenho que a normal é igual a Px, eu sei o valor da normal, certo? E eu sei que Px é P cosseno do ângulo, é só achar o ângulo, não é isso? Porque a normal é 20, o peso é 40 e o cosseno vai ser alfa, certo? Cosseno de alfa, eu vou fazer o quê? Passo para lá, deu meio, não deu? Que ângulo que tem cosseno igual a meio? Bom, aí é só a gente ver o arco cosseno, né? Qual que é o arco cosseno de meio? É 60 graus. E vocês sabem, né, que cosseno de 60 é meio, então automaticamente a gente já obteve a nossa resposta de 60 graus, então esse é o ângulo da inclinação do plano, tá certo? Simples também. Vocês perceberam que o segredo está em você perceber quais são as forças que estão opostas para você conseguir fazer o cálculo, né? Agora a gente vai ver a correção dos exercícios de estática 2, tá? Que falam sobre momento. Exercício 1. Calcule o momento da força F de intensidade 10 newtons em relação ao ponto A. Então, eu quero em relação ao ponto A, quais são, né? Qual é o momento em relação a esse ponto. E B, explique por que o momento da força A aplicada no ponto A em relação a esse ponto é nulo. Bom, primeiro vamos fazer a A, né? Momento igual a força vezes deslocamento. Eu sei que a força aqui é de 10 e a distância é de 2, não é isso? Então, 10 vezes 2, achei o momento, 20 newtons vezes metro, certo? E por que o momento da força aplicada no ponto A é nulo? Simples, porque a distância é igual a zero. Se a distância é igual a zero, não existe momento, não é mesmo? Certo? Tranquilo, exercício fácil demais. 2. Na figura, uma barra homogênea apoiada num ponto A é presa pelo ponto B no teto por um fio ideal. Está em equilíbrio na posição horizontal. A barra tem peso de 90 newtons. A. Represente as forças que estão na barra. E B. Calcule as intensidades da força de apoio e da força de tração no fio. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos colocar as forças. O que eu sei? Eu sei a força-peso. Força-peso, 90 newtons. Percebam que a gente sempre coloca a força-peso na metade, no meio da barra, certo? O que mais que eu sei? Eu sei que eu tenho uma força no ponto de apoio para cima, que eu vou chamar de FA, e eu tenho a força de tração, que eu vou chamar de TF, né, que é a tração da força, certo? Então, eu distribuí quais são as forças. Eu sei que as forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo, não é isso? Por quê? Para eu poder ter o equilíbrio, não é isso? Então, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Peso é igual à força de A mais a tração no fio, certo? Que eu sei disso e eu sei que o peso é 90. Então 90 é igual à força de A mais a tração no fio, certo? Bom, agora como é que eu faço para poder achar isso daí? Bom, eu sei que a distância é a mesma, não sei? Olha lá, é só olhar aqui, ó. A distância de A até o centro é igual à distância de B até o centro. Então são exatamente 2 metros de cada lado, sim ou não? Então, se a distância é a mesma, as forças vão ser as mesmas, não é isso? Então, eu posso chamar de x cada uma delas, 90 igual a 2x, e deu exatamente 45 newtons. Achei o valor de cada uma das forças. Tá certo? Tranquilo também. Exercício 3. Uma gangorra tem braços desiguais. No extremo A está sentado João com peso de 500 newtons. Qual é o peso de Maria sentada no extremo B para que a gangorra fique com equilíbrio na posição horizontal? Considere a gangorra articulada no ponto O de peso desprezível. Então, olha só, eu tenho aqui o João e aqui a Maria, certo? Distâncias diferentes, 2 metros e 4 metros, certo?
Então, automaticamente, a gente tem que descobrir qual que é o peso da Maria, sabendo que a gente tem o peso do João. O que a gente faz? Força do lado A e distância do lado A tem que ser igual a força e distância do lado B. Ou seja, lembra que a gente dividia em dois lados? O lado A tem que ser igual ao lado B. Bom, aí é só colocar os valores, certo? Eu sei que João é 500, distância é 2, Maria eu não sei, mas eu sei que a distância é 4. Aí é só fazer a conta, né? 1000 igual a peso de Maria vezes 4, jogo para lá dividindo, deu quanto? 250 newtons. Esse é o peso de Maria, certo? Tranquilo também, fácil demais. Exercício 4. A barra homogênea da figura tem peso P igual a 120 newtons. A polia é ideal. Determine o peso do bloco, então eu quero saber o peso do bloco que está ali, e a intensidade da força de apoio em A, que exerce na barra estando o sistema em equilíbrio. Ou seja, se está em equilíbrio, a somatória das forças e dos momentos é igual a zero. Então eu quero saber o quê? A força-peso que está aqui, ó, a força-peso desse bloco, certo? Bom, então eu vou fazer o quê? Primeiro, vou distribuir as forças. Eu tenho uma força para cima, né, no ponto A, e eu tenho a força-peso para baixo, né, no centro da barra, e eu tenho nada mais nada menos que a tração no fio, certo? Então, esse é o meu sistema. Percebam que a distância é a mesma, certo? Tá? Eu tenho 6 metros aqui, tá no meio, 2 metros aqui do fio, e aqui eu tenho 4 metros da força A até a força de tração. Isso é o que eu tenho, certo? Bom, então, o que eu vou fazer? Né? Eu quero saber o peso do bloco e a intensidade da força. Bom, para isso, está em equilíbrio, certo? Eu tenho que usar um ponto como referência. Vou escolher o ponto A porque é o meu ponto de apoio, então é mais fácil. E aí eu sei que a força de tração vai fazer ela querer girar no sentido anti-horário, e eu sei que a força-peso vai querer fazer essa barra girar no sentido horário. Então, significa que o momento da força tem que ser igual ao momento do peso, certo? Então, momento da força de tração tem que ser ao momento do peso. Automaticamente, tração da força vezes a distância da tração até o ponto de referência tem que ser igual a força-peso vezes a distância do peso até o ponto de referência, certo? A tração é o que a gente quer. A distância, a gente sabe que daqui até aqui tem 3 e aqui tem mais 1, então ao todo são 4. A força-peso, a gente sabe que é de 120 e a distância é de 3 metros, certo? Então tudo isso a gente sabe. Então é só trocar ali. Coloquei os valores na equaçãozinha e agora é só resolver. Vai ficar 360 e passo o 4 dividindo, ficou igual ao quê? Força de tração igual a 80 newtons, certo? Então, agora que eu achei a força de tração que é de 80 newtons, certo? Aqui eu tenho 120, eu consigo calcular, né, qual que é o valor da força-peso. Por quê? Vocês sabem que quando eu tenho uma polia, ela simplesmente inverte a direção. Ela não mexe com a intensidade porque ela é uma polia fixa, certo? Então, se a força de tração é 80, automaticamente a força-peso também vai ser 80, certo? Então, descobri a força-peso que é de 80 newtons. Agora falta achar o quê? O valor de FA. Bom, a somatória das forças tem que ser igual a zero, não é isso? Eu sei que aqui é 120, eu sei que aqui é 80. Então, peso da barra igual a força de A mais a força de tração. Peso da barra é 120, tração é 20, é 80, passa para lá subtraindo, deu 40 newtons. Então, espero que vocês tenham entendido como que funcionam esses exercícios, porque eles estão aumentando, né, o grau de dificuldade, tá certo? Bom, agora a gente vai para o último exercício, né? Vamos lá. A barra homogênea de peso 30 newtons está articulada no ponto A. O fio DC é ideal e forma com a barra na posição horizontal um ângulo de 30 graus. O bloco tem peso de 10 newtons, sendo seno de 30 meios, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, determina a intensidade da força de tração no fio e as componentes XA e YA da força que a articulação exerce. Olha quanta coisa a gente tem que fazer. Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Primeiro eu vou distribuir as forças, como sempre. Então vamos lá.
primeiro, peso para baixo. Lembre-se que o peso sempre coloca no meio da barra, certo? Então ali nos 3 metros, não é isso? Eu sei que o peso da barra é de 30 newtons. Eu sei que o bloco também tem um peso ali, certo? E aquele peso é de 10 newtons, certo? O que mais que eu sei? Eu sei que tem uma tração no fio ali, no ponto C, certo? Eu vou decompor essa tração em tração Y e tração X. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso de forças que são paralelas e perpendiculares para poder cancelar, porque senão eu não vou conseguir jamais cancelar o T, né? E no ponto A, eu preciso descobrir qual que é a parcela de Fx e a parcela de Fy. Então eu preciso de tudo isso. Isso é o que o exercício, né, pediu para eu encontrar, certo? E aí eu tenho também a distância, né, que é de 3 metros, certo? E eu sei que o TY é igual a T cosseno do ângulo e o TX é igual ao T seno do ângulo, certo? Tá? Então, isso são as coisas que eu sei. Bom, então, a gente sabe que a gente vai usar um ponto de referência. O nosso ponto de referência vai ser o ponto A, porque é aonde vai ocorrer o nosso apoio, certo? E aí, eu preciso fazer o quê? Ver o que vai causar o equilíbrio ou o que vai causar o giro, certo? Então, a somatória dos momentos tem que ser zero, certo? Então, usando o ponto A como referência, eu sei que a tração Tx vai fazer com que gire para cima, no sentido anti-horário, e a força-peso da barra e a força-peso do bloco vão fazer com que gire no sentido horário, certo? Portanto, o momento de Tx tem que ser igual à soma dos momentos do peso e do bloco, certo? Bom, então, o que eu faço? Eu decomponho, né? Porque eu sei que momento é igual a força vezes distância, certo? Então, momento momento é igual a força vezes distância da tração, força, peso vezes distância e força, peso vezes força da barra vezes a distância. Tudo isso a partir da distância entre o ponto A, porque a gente está analisando o ponto A, gente, certo? Não pode esquecer que é tudo distante do ponto A, certo? Então, eu sei que eu preciso achar o Tx, certo? A distância eu tenho, certo? Eu preciso achar a força-peso eu tenho, a distância eu tenho, a força-peso da barra eu tenho, a distância da barra eu tenho também. Então eu vou ser capaz de encontrar o valor do Tx, certo? Então, fazendo a substituição, eu sei que Tx é igual a T seno de 30, certo? Vezes 4, porque 4 é a distância do ponto A até o ponto Tx, tá vendo aqui, ó? 4, certo? Tem que ser igual a quanto? 30, que é o peso, multiplicado pela distância, porque a distância é de 3 metros, lembra que a gente coloca exatamente no meio da barra, e a força do bloco é de 30 newtons, né? A força-peso é de 10 newtons do bloco, e a distância é de 6 metros. Então, é só fazer as multiplicações, certo? 30 vezes 3, 10 vezes 60, e seno de 30 eu sei que é meio que está escrito ali em cima. Então, meio vezes 4 vai dar 2 e 90 mais 60 vai dar 150. Então eu passo para lá, automaticamente achei a tração no fio que é de 50 newtons, certo? Então, primeira coisa que o exercício pediu a gente já fez, né? Que é achar a tração no fio, certo? Agora o que falta? Achar a força X em A e a força Y em A, certo? Bom, como é que eu faço? A somatória das forças tem que ser zero. Bom, então vou fazer primeiro em Y. Por quê? Porque eu vou fazer as forças na horizontal. Quais são as forças que eu tenho na horizontal? Na horizontal eu tenho TY e FAY. Então são só as duas. Então significa que uma menos a outra vai me dar o equilíbrio. Sim ou não? Certo? Então, automaticamente, a força de A em Y tem que ser igual à força da tração em Y. E aí eu substituo. Tração eu sei que eu achei no exercício anterior, que era 75, e cosseno do ângulo está aqui em cima. Então é só substituir. 70 vezes cosseno de 30 vai dar 75 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 75 vezes 0,87, que automaticamente me deu 65,25 newtons. Acabei de achar a parcela da força em
Y, certo? Agora eu tenho que achar a parcela da força em X. Parcela da força em X, eu vou ter que ver todas as forças que estão na vertical. Então eu tenho F de AX somado com TX e força-peso somado com o peso do bloco, certo? Então aqui são 4 forças que eu tenho que levar em consideração. Essas duas de cima tem que ser iguais a essas duas de baixo, certo? Então, força de A em X mais a força TX tem que ser igual ao peso da barra mais o peso do bloco, certo? A sorte é que a maioria aqui a gente sabe o que é, então eu vou substituir. Força de A em X é o que eu quero, TX não é T vezes seno de 30? É assim, ó, TX, T vezes seno de 30. O peso da barra é 30, peso do bloco é 10. Vamos melhorar isso aqui? Então vai ficar força em AX vai ser igual a 75, né, que é o valor da tração, vezes seno de 30, que está aqui em cima, que é meio, e 30 mais 10, que deu 40. Então, faço aqui, né, que vai dar 37,5, e passo para lá subtraindo. Passei para lá subtraindo, automaticamente, força de AX, 2,5 newtons. Acabou o exercício. Tá? Espero que vocês tenham entendido. A princípio parece muito difícil, mas a gente consegue fazer tranquilamente. Então espero que vocês tenham gostado dessas aulas de estática que foram passadas para vocês. Até a próxima!